Fala, craque. O tema de hoje chegou grande no noticiário porque mistura informação forte, bastidor, impacto esportivo e consequência real para o clube ou para a competição. Neste vídeo eu vou organizar tudo em ordem para você entender o que está acontecendo e por que essa história cresceu tanto. Não e só manchete. Tem leitura de ambiente, peso de elenco, pressão e desdobramento importante vindo pela frente. Bloco 1. Danilo é afastado pelo Botafogo. O centro da história aqui é o seguinte: Danilo foi afastado pelo Botafogo e não participará dos próximos treinos e jogos do time. A decisão vale até que o futuro do volante seja resolvido. O atleta já havia ficado fora, por motivos pessoais, da partida contra o Corinthians, no último domingo. Ele não viajará com a delegação para o Paraguai, onde a equipe enfrenta o Independiente Petrolero pela Sul-Americana, na quarta-feira. Danilo teria mais 3 jogos a disputar pelo Botafogo antes de se apresentar à seleção para a Copa do Mundo, sendo um pelo Brasileirão, contra o São Paulo, no Morumbis, e 2 pela Sul-Americana, diante de Independiente Petrolero e Caracas. Todos os convocados já ficariam fora da última rodada do Brasileiro antes da Copa, na qual o Botafogo visitará o Bahia. O volante disputou 12 partidas pelo Brasileirão e, se entrar em campo mais uma vez, não poderá atuar no torneio por outra equipe. O desgaste de Danilo com a diretoria alvinegra começou no último sábado, quando ele conversou com o técnico Franklin Carvalho e pediu para não atuar contra o Corinthians no dia seguinte. O atleta chegou a ser relacionado, mas foi cortado horas antes de a bola rolar no Newton Santos. O pedido de Danilo não caiu bem na comissão técnica e na diretoria do Botafogo. Danilo ficará fora dos próximos jogos do Botafogo. Foto: Gilson Lobo. A GIF. Danilo foi convocado na última segunda para disputar a Copa do Mundo pela seleção. A previsão era de uma conversa com a diretoria do Botafogo nesta terça para definir os próximos passos até a apresentação para o Mundial. Havia o receio de uma lesão em função do alto desgaste físico, além do problema no tornozelo. Outro fator que pesou na balança foi o desejo de Danilo de manter a porta aberta para o mercado do futebol brasileiro na janela de transferências do meio do ano. Quando a gente amplia a lente, percebe que esse tipo de notícia mexe muito além do fato bruto. Ela reorganiza a expectativa, pressiona protagonistas, altera a leitura de elenco e contamina a narrativa dos próximos jogos. Na minha visão, o torcedor precisa observar o que isso faz com hierarquia, mercado, ambiente e resposta esportiva, porque exatamente é que um assunto como esse ganha tamanho de verdade. Bloco 2. Elogiado por Franklin, o Guinho ganha espaço no Botafogo sem Danilo, momento especial. O centro da história aqui é o seguinte: o corte de Danilo contra o Corinthians fez o Guinho ganhar espaço no Botafogo de Franklin Carvalho. O meia recebeu a chance como titular, correspondeu às expectativas da comissão técnica e pode ser importante no futuro sem Danilo, que deve sair após a Copa do Mundo. O Guinho, de 18 anos, retornou ao Botafogo após passagem pelo RWDM Brussels, clube belga da Eagle, e recebeu a primeira oportunidade no profissional. Antes, ele até participou de algumas atividades com os profissionais, mas só entrou em campo pelo Sub-20. Fez 4 jogos, todos como titular. O Guinho em atuação pelo Botafogo. Foto: divulgação. Botafogo, depois de ser relacionado para as partidas contra Racing, Atlético Mineiro e Chapecoense, foi escalado contra o Corinthians, horas antes da partida, quando Franklin cortou Danilo do jogo depois de o volante relatar que não tinha cabeça para entrar em campo. A partida terminou em 3-1, e o Guinho foi elogiado pelo treinador na coletiva. Muito feliz pela oportunidade de voltar a jogar pelo time principal do Botafogo, especialmente em um jogo como esse, contra um adversário forte, dentro da nossa casa. Foi uma grande vitória, que com certeza nos dá ainda mais confiança para a sequência do campeonato, disse o garoto, que continuou. Pessoalmente, é um momento muito especial. Completar meus primeiros 90 minutos no Brasileirão pelo Botafogo é, sem dúvidas, um sonho realizado. Procuro trabalhar muito todos os dias para poder corresponder quando as oportunidades chegarem. Quero seguir ajudando o time dentro de campo, finalizou em contato com o GE. O Guinho assinou renovação com o Botafogo nesta segunda-feira. Foto: divulgação. O Guinho estará relacionado para a partida contra o Independiente Petrolero, na quarta-feira, pela 5ª rodada da fase de grupos da. Quando a gente amplia a lente, percebe que esse tipo de notícia mexe muito além do fato bruto. Ela reorganiza a expectativa, pressiona protagonistas, altera a leitura de elenco e contamina a narrativa dos próximos jogos. Na minha visão, o torcedor precisa observar o que isso faz com hierarquia, mercado, ambiente e resposta esportiva, porque exatamente é que um assunto como esse ganha tamanho de verdade. Se inscreve no Fala, craque. E ativa o sino, porque aqui tem notícia de futebol todo dia com contexto rápido e opinião objetiva. Bloco 3. Liberação de Barbosa ao Palmeiras depende de resultados esportivos do Botafogo. O centro da história aqui é o seguinte: Barbosa assinou contrato com o Palmeiras e vai deixar o Botafogo. A data da despedida do clube carioca, no entanto, ainda não está definida. O zagueiro completou 12 jogos no Brasileirão, na vitória por 3-1 sobre o Corinthians, e se despediu do Newton Santos. Se atuasse na 13ª partida, não poderia defender o novo clube na competição. Restaram, portanto, os jogos válidos pela Sul-Americana, contra Independiente Petrolero e Caracas. É justamente aí que os clubes ainda divergem. O Botafogo quer que Barbosa esteja à disposição nas 2 partidas, enquanto o Palmeiras, em uma. As conversas durante a negociação eram para que o zagueiro fosse liberado logo após os 12 jogos. No entanto, nos últimos dias, o Botafogo pediu para utilizá-lo na Sul-Americana. O Palmeiras acredita que o bom relacionamento entre os clubes fará o clube carioca atender o pedido de apenas um jogo. Existe um cenário que contempla ambas as partes sem uma nova rodada de conversa. Se vencer o Petrolero, nesta quarta, o Botafogo admite liberá-lo já nesta semana. O clube carioca é o primeiro colocado do grupo E e pode garantir classificação à próxima fase. O Palmeiras quer o zagueiro na academia de futebol o quanto antes e deseja, também, que Barbosa entre em campo apenas em mais um jogo minimizar o risco de lesão. Após o apito final, inclusive, o defensor abriu o jogo sobre a saída da equipe carioca. Ele se emocionou ainda no gramado do Newton Santos, em sua última partida diante do torcedor alvinegro. Minha ideia era esperar até o final do ano para ver se melhorava.
Depois aconteceu o que aconteceu. Eu não ia assinar pré-contrato com ninguém porque sabia que ano que vem se eu mantivesse o nível teriam muitos clubes interessados. Aí chegou Palmeiras, Cruzeiro e outros times perguntando minhas condições. Quando a gente amplia a lente, percebe que esse tipo de notícia mexe muito além do fato bruto. Ela reorganiza a expectativa, pressiona protagonistas, altera a leitura de elenco e contamina a narrativa dos próximos jogos. Na minha visão, o torcedor precisa observar o que isso faz com hierarquia, mercado, ambiente e resposta esportiva, porque exatamente é que um assunto como esse ganha tamanho de verdade. Viver de YouTube em 2026, sem aparecer https://pay.cacto.com.br/3ba9rus, sublinhado, 760855. Bloco 4. Danilo irrita Botafogo por postura nos bastidores. O centro da história aqui é o seguinte, convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, o meio-campista Danilo não será relacionado pelo Botafogo para os próximos 2 jogos. Segundo apurou a ESPN, o postura do volante de não atuar na vitória por 3-1 sobre o Corinthians, no último domingo, 17, irritou a diretoria alvinegra. Na ocasião, um dia antes da divulgação da lista da seleção brasileira para o Mundial, Danilo chegou a ser relacionado para a partida contra o Timão, mas alegou problemas pessoais e, por causa disso, desfalcou o time carioca em duelo válido pelo Brasileirão. A justificativa usada pelo jogador, porém, não foi bem recebida internamente. A reportagem apurou ainda que para a diretoria do Botafogo, o atleta demonstrou falta de interesse em atuar pelo clube. Diante deste cenário, Danilo está fora dos 2 próximos compromissos, contra o Independiente Petrolero, nesta quarta-feira, pela Conmebol Sul-Americana e contra o São Paulo, no sábado, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. O último duelo do Botafogo antes da paralisação para o Mundial será no dia 30, diante do Bahia, em Salvador. Antes disso, porém, no dia 27, o jogador é aguardado no Rio de Janeiro para se apresentar à seleção. Com Palmeiras e Flamengo de olho em sua contratação, Danilo disputou 12 partidas pelo Alvinegro no Brasileirão. Se entrasse em campo mais uma vez, não poderia atuar no campeonato por outra equipe. A concorrência por Danilo, um forte concorrente entrou na briga com o Palmeiras para tirar Danilo do Botafogo, o Manchester United. A ESPN apurou que o volante deseja ser transferido para a Europa, especialmente para a Inglaterra, embora não descarte seguir o Brasil, caso não receba uma proposta significativa do velho continente. Há algumas semanas, o Flamengo procurou o staff de Danilo para. Quando a gente amplia a lente, percebe que esse tipo de notícia mexe muito além do fato bruto. Ela reorganiza a expectativa, pressiona protagonistas, altera a leitura de elenco e contamina a narrativa dos próximos jogos. Na minha visão, o torcedor precisa observar o que isso faz com hierarquia, mercado, ambiente e resposta esportiva, porque exatamente é que um assunto como esse ganha tamanho de verdade. Bloco 5. Eagle acusa a falta de transparência do Botafogo e N. O centro da história aqui é o seguinte, a Eagle Futebol Holdings, dona de 90% da SAF do Botafogo, se manifestou à justiça e não deu aval para a venda do zagueiro Alexander Barbosa ao Palmeiras por 18 milhões de reais. Apesar do contrato de venda já estar assinado desde 1º de maio, como revelou a ESPN em primeira mão, e da primeira das 4 parcelas já ter até caído na conta do Glorioso, o grupo acusou a SAF de falta de transparência ao não apresentar elementos suficientes para demonstrar que o valor de 18 milhões de reais reflete o valor de mercado do ativo, no caso, o defensor argentino. A Eagle Bitco esclareceu que não recebeu elementos para se manifestar quanto à rigidez econômica da operação pretendida pela SAF Botafogo, já que não teve acesso às informações necessárias para avaliar a alienação. A Eagle Bitco não participou das tratativas que antecederam a operação, não teve acesso aos seus termos integrais e desconhece os atos que a atual administração da SAF Botafogo vem praticando, escreveram os advogados da holding. Não há nos autos avaliação independente, parâmetros de mercado, propostas alternativas, histórico das negociações, condições integrais da cessão, forma e cronograma de pagamento, eventuais retenções, comissões ou ônus incidentes, percentual exato dos direitos cedidos, destinação dos recursos ou impacto financeiro da operação, seguiram. Sem essas informações, a Eagle Bitco não está em posição de aferir a adequação econômica da alienação. Sua manifestação, portanto, não pode ser interpretada como anuência à operação, acrescentaram. Explica-se, a Eagle não deu negativa à venda de Barbosa, mas alegou à justiça que não tem elementos suficientes para dar o aval para a negociação. Quanto à pretendida alienação dos direitos federativos e econômicos do atleta Alexandre Barbosa, a Eagle Bitco. Quando a gente amplia a lente, percebe que esse tipo de notícia mexe muito além do fato bruto. Ela reorganiza a expectativa, pressiona protagonistas, altera a leitura de elenco e contamina a narrativa dos próximos jogos. Na minha visão, o torcedor precisa observar o que isso faz com hierarquia, mercado, ambiente e resposta esportiva, porque exatamente é que um assunto como esse ganha tamanho de verdade. Fechando o panorama, a história cresce porque junta manchete, repercussão e implicação futura. Ela não termina na publicação inicial. Ela continua na resposta do clube, na reação da torcida e no impacto competitivo do que vem a seguir. Agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda com esse caminho? O clube está acertando ou se complicando ainda mais? Comenta aqui, se inscreve no Fala, craque. E segue com a gente, porque tem vídeo novo todo dia e a próxima pauta já está separada. Tem mais um detalhe importante, quando uma pauta sobe desse jeito, qualquer entrevista, gesto ou decisão passa a ter peso dobrado. Por isso, acompanhar os próximos desdobramentos vira obrigação para quem quer entender o futebol além da superfície. Tem mais um detalhe importante, quando uma pauta sobe desse jeito, qualquer entrevista, gesto ou decisão passa a ter peso dobrado. Por isso, acompanhar os próximos desdobramentos vira obrigação para quem quer entender o futebol além da superfície. Tem mais um detalhe importante, quando uma pauta sobe desse jeito, qualquer entrevista, gesto ou decisão passa a ter peso dobrado. Por isso, acompanhar os próximos desdobramentos vira obrigação para quem quer entender o futebol além da superfície. Tem mais um detalhe importante, quando uma pauta sobe desse jeito, qualquer entrevista, gesto ou decisão passa a ter peso dobrado.
Por isso, acompanhar os próximos desdobramentos vira obrigação para quem quer entender